Veiga brilha com golaço e Palmeiras supera o Vasco em duelo determinante em uma noite gélida na cidade de São Paulo. Rafael Veiga presenteou a torcida com um gol de falta espetacular no Allianz Parque, decidindo a vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Vasco. Em um confronto marcado pela garra mais do que pela inspiração, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém a sequência positiva do Verdão, que freia qualquer tentativa do Botafogo de aumentar a vantagem na liderança da competição. Com essa vitória, o Palmeiras alcança sua 4ª vitória consecutiva na temporada e fortalece sua busca por mais uma semifinal na Conmebol Libertadores. Na próxima quarta-feira, 30, às 21h30, a equipe de Abel Ferreira recebe o Deportivo Pereira após aplicar uma goleada de 4-0 na Colômbia, em um duelo transmitido pela ESPN no Star Plus. Tudo indica que a partida será uma formalidade para os brasileiros. Por outro lado, no Vasco, a decepção é evidente, especialmente após ter um golaço anulado no primeiro tempo, marcado por Paulinho em um chute de longa distância. O lance foi invalidado devido a um impedimento no início da jogada. O time carioca entrou no Allianz Parque embalado por uma sequência de 3 jogos sem número derrota, mas ampliou seu jejum de vitórias fora do Rio de Janeiro, desde o triunfo por 2-1 sobre o Atlético Mineiro em 15 de abril. A história do jogo poderia ter tomado rumos diferentes se o golaço de Paulinho tivesse sido validado. Aos 15 minutos, o meio-campista acertou um chute potente de longa distância, encontrando o ângulo direito de Everton. Entretanto, o VAR identificou um impedimento de Vegetti no início da jogada, resultando na anulação do gol. Esse lance foi o grande destaque do primeiro tempo, em que o Vasco demonstrou organização defensiva para conter o poder de fogo do Palmeiras, porém sem conseguir ameaçar. Embora tenha dominado a posse de bola, o Palmeiras não conseguiu pressionar Léo Jardim além de um chute de Rony nos minutos iniciais. A situação se agravou com a lesão de Dudu, que cedeu lugar a Breno Lopes ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, a dinâmica persistiu, com o Palmeiras mantendo o controle da bola. O golaço de Veiga aos 19 minutos, porém, trouxe tranquilidade aos anfitriões. Da esquerda da grande área, o camisa 23 executou uma cobrança de falta magistral, com efeito, acertando o canto de Léo Jardim e contando com um toque na Torre Avenida para balançar as redes. Na celebração, um beijo na bandeira de escanteio em substituição ao tradicional gesto de comemoração. Com a vantagem, o Palmeiras soube gerenciar o ritmo do jogo, mantendo o controle e evitando sustos provocados pelo Vasco. Classificação do Campeonato Brasileiro: Palmeiras, segundo colocado, com 40 pontos. Vasco, 18º colocado, com 16 pontos. Próximas partidas do Palmeiras: Deportivo Pereira C30, 08, 21h30, horário de Brasília, Conmebol Libertadores. Transmissão pela ESPN no Star Plus. Corinthians, F03, 09, 16h, horário de Brasília, Brasileirão. Próximas partidas do Vasco: Bahia, F03, 09, 18h30, horário de Brasília, Brasileirão. Fluminense, C16, 09, 16h, horário de Brasília, Brasileirão.